Olá pessoal, estamos dando início à nossa terceira aula, que tem como tema o discurso jornalístico em tempos de pandemia. Como eu prometi desde a primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o discurso midiático, né? Dentro desse tema tão vivido hoje, que é a pandemia, o coronavírus. Mas como professora de língua portuguesa, a gente vai conversar um pouco como esse discurso ele é colocado, como esse discurso pode contribuir para o aluno de ensino médio, como vocês podem se comportar ao ler esse tipo de discurso, ao interpretar um texto midiático, tanto quando estiverem assistindo a uma reportagem, quando estiverem lendo também a uma reportagem, a uma notícia, ou também quando forem escrever, for pedido a vocês que escrevam um texto nessa linha de pensamento, porque sabe-se que alguns alunos pretendem fazer o curso de jornalismo, né? E aqui eu não vou formar jornalistas, mas vou trazer para vocês alguma ideia de como esse discurso ele é colocado. Então, como professora, a gente vai conversar um pouco dessa linguagem, né? E eu vou trazer um pouco para vocês, trazer à luz um pouquinho para vocês de como a gente pode se colocar diante dessa realidade hoje, né? E de como vocês também podem contribuir dentro desse mundo, né? E como vocês podem aprender, certo? E se posicionar nele como cidadãos, ok? E aí, o primeiro posicionamento que eu vou trazer para vocês é uma citação de Adriano Duarte Rodrigues, que está dentro do livro Delimitação, Natureza e Funções do Discurso Midiático, que ele coloca assim: os jornalistas produzem discursos como o pintor pinta telas, o músico compõe músicas, o arquiteto projeta edifícios. Veja como isso é interessante, porque eu tenho o costume de conversar com meus alunos em sala de aula e é correto que o jornalista ele trabalha com fatos e uma realidade atual, né, de fatos que acontecem cotidianamente, e que a linguagem que o jornalista vai trabalhar é uma linguagem objetiva, porque ele vai tratar da realidade, né? Mas como o jornalista ele é um ser humano e ele vai tratar de uma visão pessoal, mesmo que ele vá tratar sobre fatos, é inevitável que traga dentro do seu discurso a sua subjetividade. Logo, quando Rodrigues ele coloca que os jornalistas produzem discursos assim como o pintor produz sua tela, é sobre isso que ele está colocando, é que existe dentro do discurso a subjetividade de quem está se colocando, ok? E aí mais para frente eu vou explicar um pouco disso para vocês, ok? E aí, avançando um pouco, eu vou lançar a primeira pergunta. No que se configura esse discurso jornalístico? O que seria o discurso jornalístico? E aí, vamos aprofundar um pouco. O discurso jornalístico é, sobretudo, um relato de acontecimentos recentes, certo? Produzido através de uma notícia, né, de notícias regulares do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que vão ser colocadas em diferentes dispositivos de informações. Como assim diferentes dispositivos de informações? Quer na TV,
quer numa revista, quer seja num jornal escrito. Então, diferentes dispositivos de informações que o leitor ele vai ter contato, ok? E aí sim, esse discurso jornalístico, ele se executa, né? Então ele se torna, vamos dizer, real e concreto. E ele só se torna concreto quando ele é lido por alguém. E aí vou lançar mais 3 questionamentos. Como é dito esse discurso? O que é dito? E para quem é dito? Gente, esses questionamentos, eles são aplicáveis para qualquer tipo de texto. Não seria diferente para o texto jornalístico. E aí, quando a gente lança esses 3 questionamentos diante do texto jornalístico, a gente vai englobar aquela primeira subjetividade que eu coloquei para vocês. E aí vai recair sobre essa subjetividade a questão da veracidade do fato, né? Porque quando a gente conversou agora sobre o que seria o discurso jornalístico, e eu coloco para vocês que o discurso jornalístico é um fato que é narrado recentemente, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente como é que esse fato ele é colocado diante das mídias ou dos jornais ou das redes de informação, né, nesse gráfico a seguir. É interessante a gente entender que para o jornalista é importante que, mesmo com essa subjetividade, os fatos eles sejam comprovados de alguma forma, né? Para alguns repórteres, inclusive, o que está sendo dito tem que ser o mais impessoal possível, porque senão se torna descredenciado aquele jornal, não é? Então, vamos prosseguir um pouco e eu vou colocar para vocês aí agora um esboçozinho para a gente entender um pouco do que eu estou falando. E aí vejam, o primeiro esboço que a gente coloca aí é regras do discurso jornalístico. Tem aí regras sintáticas e semânticas. Sintático é como a frase ela se organiza, né? Gramaticalmente. E semântica é o significado que a frase vai ter, certo? Mais embaixo eu tenho o processo social de construção da realidade. Por quê? Porque é dentro desse processo social que a notícia ela vai ser construída, certo? Vamos falar da notícia que está mais presente hoje em todos os telejornais e jornais impressos e etc., que é justamente o coronavírus, não é isso? Dentre todas as notícias que estão mais colocadas aí. Então, o que é que a gente tem mais visto? Não é isso? Mediante ao coronavírus, quantidade de mortes, o isolamento social. Então, o processo social é justamente esse. Cada notícia, a cada dia que tem sido nova, o que é que tem sido verídico? O processo social dentro da sociedade, o que é que tem sido falado e o que realmente tem acontecido. A construção de realidade qual é? Certo? Então vamos lá. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, aconteceu quase 2.000 mortes, né? Hoje não, ontem no caso. Foram quase 2.000 mortes. Mais embaixo a gente tem contrato de leitura entre jornalista e leitor. Por quê? Cada jornal ele tem um público-alvo, certo? Então, vamos dizer, o jornal tal, não vou dar nomes aqui, tá, gente? Mas existe um tipo de jornal que vai ter aquele público-alvo que gosta de notícias mais engraçadas, não é? Que leva para o lado mais pejorativo.
Existem jornais que gostam de notícias de repórteres mais sérios, não é, que vão trazer notícias com mais seriedade. Então existe um público-alvo para cada tipo de comportamento, por exemplo, certo? Mas todos eles, se vocês conseguem ver aí ao lado, todos eles seguem para a veracidade dos fatos. Por quê? Nenhum jornal ele pode conduzir o leitor para fatos inverídicos, porque senão seriam fake news. E o jornal não pode apresentar fake news, porque a gente sabe que hoje, inclusive, fake news é crime. E eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, ok? A gente sabe que compartilhar fake news, inclusive, hoje dá inclusive cadeia, ok, gente? Então vamos mais pra frente. E aí eu gostaria que vocês conseguissem acompanhar, que entendessem até então que o discurso jornalístico, apesar de ter a subjetividade de quem está discursando ali, vamos dizer, do repórter que está falando ou escrevendo tal notícia, ele precisa ser coerente aos fatos que estão sendo narrados, certo? Então, vou narrar hoje sobre a quantidade de mortes que existiam aqui em Pernambuco. Então eu preciso fazer a pesquisa correta, de acordo com os dados concretos e corretos, e construir a minha reportagem de acordo com os dados que foram ali colocados e fatos reais. Porque senão a minha notícia vai ser falsa e aí vai ser inverídica, e tanto o leitor pode questionar, né? E o meu jornal responder sobre isso, ok? E aí, vamos passar um pouquinho. A gente vai falar que todo jornalista ele vai defender sua tese mediante os fatos que rodeiam o mundo. Por quê? Hoje a gente está muito voltado a essa questão do coronavírus, mas o jornalista, ele é um pesquisador, gente, né? Ele é um investigador. Ele vai atrás da reportagem, tanto que a gente já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar do chamado furo de reportagem. O jornalista, ele é um investigador que vai atrás de reportagens que vai trazer curiosidade ao leitor, né? Então, até hoje mesmo, nessa situação que nós estamos vivendo, reportagens que vão aguçar a nossa curiosidade, que vão trazer elementos para a informação de quem está ali lendo ou assistindo, vai fazer com que a tese daquele jornalista seja mais compreensível e ele se torne e a reportagem se torne mais coerente. Ok? Entendem? Então a tese ela é muito importante. Para vocês que vão fazer o Enem, vocês sabem que a dissertação ela nada mais é do que a defesa de uma tese. Então, se vocês estão se informando nas mídias hoje, nas redes de comunicação, se vocês são leitores assíduos do que está acontecendo no mundo, e se vocês entendem o que é levantar uma tese, defendê-la de forma coerente e respeitosa, vocês com certeza saberão fazer e escrever um texto bom na redação de vocês do Enem. Então, prestem atenção para a importância do texto jornalístico para a atividade de vocês no Enem. Ok? E para a construção dos saberes que se pede na atualidade, nas habilidades que vocês precisam ter, ok? Voltando um pouquinho a falar sobre a veracidade dos textos jornalísticos, eu vou fazer uma citação aqui, vou ler uma citação de Park, que ele vai falar: o princípio da veracidade baseia-se na observação e registro de fatos comprovados, organizados e classificados, exigindo para isso um certo grau de precisão e exatidão mediante a substituição dos fatos
pelas ideias e das coisas pelas palavras. Ou seja, os fatos que de certa forma ocorrem são transfigurados pelo jornalista através das palavras, da narrativa que ali é colocada e é recontado por ele. De certa forma, vai existir o grau ali de familiaridade com quem está falando e o leitor que está recebendo aquela informação, porque nada mais é do que um discurso, o jornal ali, né? A informação. Ok? Por isso que existe tanto essa questão de que eu não assisto tal repórter porque eu acho que essa reportagem ela influencia quem está assistindo, ela é política e ela é de tal partido, as pessoas falam assim, né? Ela está protegendo tal partido e tal. E aí, nisso que a gente precisa ter cuidado, principalmente nesse momento. Por quê? Porque eu vejo as pessoas em defesa de partidos hoje esquecendo de viver um momento que não é para a gente estar vivendo partidos. Ontem, inclusive, o presidente da OMS colocou que nós não devemos utilizar o vírus como uma ferramenta política, né? Porque é o que tem sido feito, né? A gente precisa usar a quarentena para que a doença ela seja extinta e não usar a quarentena politicamente como algumas pessoas e alguns líderes políticos têm feito, né? Então você vê um presidente da OMS preocupado com alguns políticos, com alguns posicionamentos que tem esquecido das vidas, né, e pensado apenas em economia, em valores. E hoje nós precisamos pensar, o nosso discurso hoje, inclusive mediático, o discurso mediático hoje, ele precisa ser simplesmente voltado para vidas. E a preocupação deve ser essa. Você não tem que estar preocupado com a mídia ABC, se ela está falando, se ela está protegendo o líder tal ou tal. Você tem que estar preocupado se ela está passando a informação correta, né? Você tem que estar preocupado se a informação da quantidade de pessoas infectadas está correta, se a quantidade de mortes está correta, se o valor de quarentena está sendo obedecido, os valores de quarentena estão sendo obedecidos. É isso que a gente precisa estar preocupado, né? E aí, seguindo mais um pouco, quando o leitor ele descredibiliza, né, um jornal, ele tem que tomar cuidado porque que ele não está mais acreditando naquele jornal, né? Que tipo de notícia aquele jornal tem proposto? Eu concordo que realmente existem algumas notícias apelativas, existem notícias que só fazem trazer a sensibilidade à tona, mas não informam, né? E essa realmente a gente precisa ter um cuidado, mas a notícia que informa, a notícia que nos faz refletir, a notícia que traz fatos, a gente precisa realmente ver, ler, nos orientar, obviamente nos proteger também, porque nem sempre a enxurrada de informações o tempo todo, principalmente nessa questão de isolamento, nos fará bem, ok? E aí, vou seguir um pouco com vocês e vou falar agora da construção do texto. A gente falou da ideologia por trás e agora eu quero falar um pouco da construção do texto. O texto ele vai ser construído na linguagem objetiva. Como assim objetiva? A gente falou da subjetividade que há por trás do discurso, ok? Mas ao ser escrito e falado, ele vai ser escrito e falado objetivamente, de forma direta, para que o leitor ele compreenda sem muitos floreios, como por exemplo é um texto literário, ok? E de forma concisa, porque é uma informação. Se é uma informação, ele precisa ser objetivo,
ok? Com regras gramaticais alinhadas, certo? E os acontecimentos da realidade propostos, certo? A objetividade e a imparcialidade da linguagem ali bem colocadas pelo repórter, pelo redator que ali está escrevendo ou pelo repórter que está ali colocando a notícia, certo? Eu vou ler um pedacinho de uma notícia que teve na Gazeta do Povo que coloca assim, ó: se o mundo já é cruel com quem não se atualiza, imagine com quem não tem opinião. Nos editoriais e nas colunas da Gazeta do Povo, o leitor encontra os mais diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos e fatos. De maneira ousada, criativa e corajosa, a Gazeta do Povo oferece a matéria-prima necessária para quem quer formar opinião. E como toda opinião, você pode discordar, só não pode deixar de ler. Veja que interessante, Gazeta do Povo, 15/10/2007, fazendo uma propaganda do próprio jornal, né? Colocando a importância da leitura do jornal, certo? Outra coisa importante em relação à linguagem, à redação, o texto do jornalista, né? Do texto jornalístico, do discurso jornalístico, é que ele sempre vai ser escrito no tempo presente, certo? Por quê? Porque a notícia está sendo dada ali, agora, naquele momento. E é ali que o jornalista vai interagir com o leitor, seja ele o leitor do texto escrito ou seja ele o ouvinte, que está sempre ali implícito, certo? Dialogando um com o outro o tempo todo. Porque sempre para quem fala tem alguém que escuta e para quem escreve tem alguém que vai ler. O texto só é vivo dessa forma, né? Quando existe alguém que lê ou alguém que ouve, certo? É dessa forma que existe interação do mundo da leitura em si. E não é diferente com a reportagem, e não é diferente com o texto midiático. E nessa realidade que eu entendo que nós precisamos estar inseridos, que eu desejo que meu aluno esteja inserido, que ele entenda que ele é ser atuante dentro desse mundo da leitura e da escrita também, né? Que ele entenda que sempre que ele estiver lendo, teve alguém que escreveu para ele ali. E sempre que ele estiver escrevendo, vai ter alguém que lerá aquele texto. Ele precisa sempre se preocupar com quem vai ler o texto que ele está escrevendo ali. A linguagem do texto jornalístico, objetiva, direta, sem arrodeios e com imparcialidade. É essa a dica que eu dou a vocês. Então, o discurso jornalístico deve estar preocupado em si com a veracidade das notícias e com a informação ao leitor. O indivíduo deve estar preocupado com se informar e se formar cidadão. Eu, como professora de língua portuguesa, estou preocupada em ajudar o meu aluno a se transformar num cidadão atuante diante de uma sociedade, né? Um cidadão que saiba se colocar mediante as diferentes situações que ele será colocado diante da sociedade que nós vivemos. E eu quero falar um pouquinho sobre a fake news que circulou no último dia 1º de abril, lá em BH, em Belo Horizonte, no qual um homem, ele vai para a Ceasa e se filma falando lá na Ceasa que os abastecimentos já não estão sendo mais feitos porque as comidas vão começar a faltar. Isso é postado na rede social e causa grande pavor no povo. Pasmem, eu acredito que algumas pessoas podem ter visto, inclusive a nossa autoridade política
postou na sua rede social fazendo comentários, e esse vídeo foi logo desmentido como a fake news, porque a Ceasa ela estava fechada. Ele filmou só uma parte, só um banco lá da Ceasa, né? E no outro dia se filmou a Ceasa lotada, sendo reabastecida por vários caminhões. E esse indivíduo, ele foi intimado pela Polícia Civil de BH, né, para depor, e esse homem pode pegar uma pena simples de 15 a 6 meses ou pagar uma multa depois que ele for, né, depois que correu o processo. A pessoa, a autoridade que postou esse vídeo dele colocando que como um ato verídico, se desculpou depois que soube que foi em verdade. Vou colocar um trecho da notícia aí para vocês verem, quem não viu, como foi sério, né, isso que aconteceu, e depois a gente comenta um pouquinho mais. Olha, uma fake news está circulando pelas redes sociais sobre o suposto desabastecimento na Ceasa em Contagem, na região metropolitana de BH. Mas, de acordo com o presidente da Central de Abastecimento, a realidade é outra. Seria um fake news. Mais um. E, ó, eu recebi isso aí de 5 pessoas. Gente, apure primeiro para saber se é verdade, pelo amor de Deus. Apurem isso para saber. Vamos lá. O vídeo foi gravado no Mercado Livre do produtor, na Ceasa em Contagem. O homem que aparece nas imagens afirma que o pátio está vazio por causa de uma suposta crise de abastecimento. Dá uma olhada aí, gente, ó. Dá uma apagada no movimento aí, ó. Isso aqui se chama desabastecimento. A gravação repercutiu em Minas e até em outros estados, mas é falsa. Parece até brincadeira de 1º de abril. No dia seguinte, a própria direção da Ceasa fez imagens no final da madrugada, quando os produtores rurais chegam para vender frutas, legumes e verduras. Um consumidor também gravou vídeos mostrando as bancas lotadas de produtos. Já no final da manhã, ainda encontramos muito movimento, corredores cheios, caixas repletas de mercadorias e trabalhadores carregando e descarregando carros e caminhões. Quem trabalha aqui na Ceasa acredita que o vídeo foi gravado de má fé, com a intenção de confundir a realidade. A Ceasa garante que no momento da gravação, o Mercado Livre do produtor já estava fechado e as pessoas que permaneciam aqui faziam apenas a limpeza do lugar. O presidente da Associação Comercial da Ceasa falou sobre a informação falsa que circulou nas redes sociais. Enquanto a Ceasa Minas realizava a limpeza do Mercado Livre do produtor, circulou pela internet um vídeo indicando o desabastecimento em nosso entreposto. Este fato não é verdade. O mercado segue firme e abastecido para garantir a alimentação para mais de 400 municípios de Minas Gerais. Noé garantiu que não existe desabastecimento na Ceasa. Produtores e comerciantes, carregadores, Ceasa Minas, empresários, seguem firmes no propósito de garantir o abastecimento para todos. Cuidado com esses vídeos, gente. Pelo amor de Deus, cuidado com esses vídeos. Olha a situação. Agora, o cidadão que fez o vídeo quiser falar conosco, tá aí, né? Porque o presidente tá falando que isso é mentira, que é um fake, que isso não tá acontecendo. Agora, por isso que eu falo, eu recebi umas 5 pessoas mandaram. Eu não tuitei para ninguém, eu não recebi, eu não despachei para ninguém, porque eu não tinha certeza que seria verdade. Entendeu? Porque tem que se apurar primeiro, isso daí. Agora, eu tô vendo caminhões trabalhando para tudo quanto é lado, viu? Caminhão para tudo quanto é canto. E outra, vocês perceberam uma coisa muito interessante? Que depois que carros pequenos saíram de circulação nas estradas, os caminhões continuam. E os acidentes caíram? Interessante, né? Os acidentes com caminhão, os acidentes em si pararam tanto. Presta atenção. Muitos poucos carros nas rodovias, mas os caminhões continuam. Quer dizer, então, o que será que realmente quem provoca mais acidente seria carros pequenos, caminhoneiros? Eis a questão. Porque eu não estou vendo tanto acidente, que a gente não está falando de tanto acidente, porque os carros pequenos saíram das estradas. Os caminhões continuam. Um abraço aos caminhoneiros aí, que estão sempre ligados conosco, viu? Então veja como é sério você compartilhar fake news
antes, gente, de fazermos qualquer comentário, precisamos verificar de onde vêm essas notícias, certo? E aí eu gostaria agora de mostrar para vocês o que seria uma notícia esperançosa, né? Mediante a tantas coisas que nós temos visto hoje, não que nós não devemos ver os fatos reais que estão acontecendo, mas como nós podemos contribuir para melhorar um pouco o nosso dia a dia. O que eu posso fazer dentro da minha casa, dentro do meu lar? O que eu posso fazer para melhorar um pouco o dia a dia de alguém ou o meu próprio dia a dia? Você como aluno, você realmente tem pegado no livro? Você tem estudado? Você tem lido? Você tem se informado? Você tem usado o tempo ao seu favor? Ou você tem usado o tempo apenas para reclamar? O que é que você tem feito? Vamos assistir essa matéria agora de esperança e conversar um pouquinho sobre ela depois. Cris compartilha seu talento pela janela da área de serviço. Esta música foi em homenagem a uma vizinha que voltou para casa curada da Covid-19 após tratamento no hospital. A música é a conexão mais linda que a gente tem, né? E é tudo que a gente precisa nesse momento, né? Vera também decidiu dividir o seu talento, cozinhar. Ela comprou um fogão industrial e, com a ajuda de vizinhos e amigos, está preparando refeições para a doação. Hoje eles estão no 3º dia de produção e conseguiram fazer cerca de 200 marmitas, que serão distribuídas para moradores de rua da Zona Sul de São Paulo. A gente tem que olhar para o nosso próximo, não só olhar para a gente. A gente não sabe o dia de amanhã, né? No centro de São Paulo, dezenas de pessoas fizeram fila para se cadastrar para receber cestas básicas de uma entidade religiosa. Nós esperamos as doações de instituições e pessoas para conseguirmos doar e repassar essas cestas básicas. 8 moradoras da Zona Leste de São Paulo se uniram para costurar máscaras caseiras, que estão sendo doadas para o serviço de ambulância e para o hospital da região. Eu peguei um vídeo de YouTube, né? Fazendo. Então, acho que hoje cada um que quiser ajudar consegue. À noite, uma surpresa neste condomínio. Com a projeção de vídeo, a parede do prédio virou um mural de recados. Foi ideia da Simone, que recebe as mensagens dos vizinhos e as projeta do quarto de casa. Aí quem quiser, filma e divulga o vídeo com um recado carinhoso. Eu não posso abraçar, então eu grito, é como se eu fosse na janela e gritasse o telão. Ele reproduz a minha explosão e a internet leva até a pessoa a minha explosão. Vejam o que cada um de nós podemos fazer. Vejam que mudanças nós podemos promover para o outro. Eu acho que os jornais estão aí. E todos os dias, quando eu ligo a TV ou quando eu abro minhas redes sociais, eu vejo coisas boas e vejo coisas ruins. Para terminar a aula de hoje, eu quero ler com vocês esses slides aqui ao lado que eu vi, inclusive numa rede social hoje, que me trouxe um bocadinho de esperança. E quero concluir a aula de hoje com isso. E aí, deixo para vocês o que eu deixo toda semana. E no final nós comentamos. Número 1. Pare de assistir todos os jornais. Embaixo. A grade jornalista foi feita para ser vista por diferentes públicos. Escutar a mesma notícia múltiplas vezes pode potencializar o efeito dela. Número 2. Escolha fontes confiáveis. Essa nem precisa comentar, é essencial. Por quê? Qual jornal eu tenho lido? Fontes confiáveis. 3. Foque no lado positivo. Foco nos fatos, dentro deles, quais os positivos. Foque um pouco mais nisso. Número 4. Não leia apenas o título. Não dá para concluir e inferir nada baseado apenas no título de uma matéria ou na chamada de uma matéria de qualquer noticiário. 5.
Faça análise crítica e ponderada dos fatos. Esse é o momento de buscar apoio em editoriais e colunas de opinião. Ou seja, não fique só naquilo. Vamos ler mais, vamos aprofundar, ok? 6. Procure fatos parecidos na história. Esse é legal. Essa não é a primeira, nem será a última pandemia vivida pela humanidade. Uma das formas de driblar a chuva de informações sobre o mesmo tema é procurar na história fatos parecidos. Essa 6 foi legal, não foi? 7. Aprenda. A dica é aprender de maneira ampla. Amplie os horizontes. Ao invés de aprender sobre o manejo do broncoespasmo grave no paciente com Covid-19, tire um tempo para aprender sobre broncoespasmo no geral. 8. Desligue um pouco. Desligar completamente, talvez impossível. Pare. Leia um bom livro. Desligando, a gente se liga a locais antes desligados. Por último, inspira, respira, não pira. Legal, né, gente? Em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima semana. Tchau para vocês.